boa noite, boa madrugada, toda hora. É hora de adquirir conhecimentos. Vamos para a aula de hoje? Galera, módulo 9, apostila de redação. Vamos para a correção? Como todo mundo sabe, eu leio o texto, para caso não esteja com a apostila à mão, certo? Para poder acompanhar. E a galera que tem a apostila, por favor, eu peço, pegue a sua apostila para visualizar aquilo que você pensou e se sua resposta está correta ou o mais próximo possível. Dúvidas é só chamar no zap, certo? Vamos lá? O primeiro texto está na página módulo 9, é a página 164. Desculpa, gente, é o módulo 8, eu me equivoquei. É o módulo 8, não é o 9. Módulo 8, tá? 164, módulo 8. Eu achei estranho, como assim? Módulo 8. Então, vamos lá. O primeiro texto da questão 1. O Estado, como produto histórico das relações entre classes sociais antagônicas, congrega em si a totalidade das relações sociais entre essas classes, constituindo-se como um fenômeno contraditório e dialético. Nesse sentido, embora o Estado assuma com maior afinco as funções coercitivas e repressivas, que respondem aos interesses da classe dominante para a manutenção da ordem e da propriedade privada, ele também desenvolve ações integradoras e protetivas, respondendo às demandas e reivindicações das classes trabalhadoras. Aí se localiza seu caráter contraditório e dialético. Vocês lembram? E dialético. Ponto. Esse texto ele está, deixa eu ver, Pereira, P.A. Pereira. Então, olha só, sociedade, esfera pública, serviço social, direitos sociais e competências profissionais. Então, vamos lá. Se você parar para analisar, ele fala muito em dialética aqui, né? Em dialético ou em dialética. Então, você lembra o que é o texto dialético? Para quem não se lembra, que é e que está neste capítulo, é todo texto que ele não tem um princípio. Ele trabalha de que maneira? Ele trabalha, deixa eu ver aqui, ele trabalhou com, só um momento aí. Ele trabalha aqui com o princípio da não contradição. Ele segue sempre uma linha de raciocínio, certo? Para ele é mais fácil. É mais fácil você, nesse caso, quando você pensa no dialético, que é um dos modelos que eu não tenho... Bem, é uma forma que você deve organizar o seu texto, porém, se você trabalhar no argumento, tome cuidado, não fique preso nele, para que o texto não fique pobre, certo? Então, mas você tem que ter a organização. Isso é fato. Então, o que acontece? O dialético, ele trabalha mais com a parte generalizada. É como se vocês trabalhassem com um senso comum dentro do seu argumento. O senso comum, como eu coloco para vocês, ele é pobre, você tem que trabalhar com fato, uma causa, consequência e aprofundar com o seu ponto de vista, com o seu pensar, com o seu senso crítico na terceira pessoa de forma imparcial, correto? Então, veja, ele aqui está fazendo o quê? Está trabalhando de uma forma geral, certo? Pega várias informações, fala das relações sociais, fala das classes, aí ele coloca ainda assim lá na quarta linha, fechando a terceira com a quarta, entre essas classes constituindo-se como um fenômeno contraditório e dialético, certo? Aí ele manda lá na primeira pergunta. De acordo com o texto em que se baseia o caráter contraditório e dialético, de acordo com o texto em que, vírgula, eu fiz direto, em que se baseia o caráter contraditório e dialético do Estado. Eu coloquei aqui para vocês assim, em conjunto de instituições e prerrogativas que assumem diferentes responsabilidades, inclusive de atender às demandas e às reivindicações da sociedade, antagônicas aos interesses do capital. Onde você encontra isso? Veja bem, eu já coloquei logo na segunda linha, quando ele chama das classes sociais antagônicas, que congrega a totalidade das relações sociais
E ele fecha com o fenômeno contraditório e dialético. É só você trabalhar exatamente o que está aqui, que a pergunta, ela está assim, extremamente visível no início do texto, não tem muito de difícil, certo? É fácil. Está logo no início do texto, é só um pouquinho de interpretação, porque a pergunta aqui, em que se baseia? Imediatamente está na tese apresentada no início do texto, ok? Questão 2. Vamos lá. Tem dois textos. O texto 1 está na linguagem verbal, que é a linguagem que está escrita, correto? Já o texto 2, você tem um misto de linguagens, você tem a linguagem híbrida. Por quê? Porque você tem imagem e você tem texto. Lembra? Existe a linguagem verbal, que é aquela linguagem que você simplesmente lê aquilo que está escrito, correto? Você tem a linguagem não verbal, que é aquela que só tem a imagem. Eu comentei com vocês em sala com relação aos quadrinhos, as charges, né? Nem sempre as charges e os quadrinhos, em todos eles existe a presença da linguagem verbal. Por exemplo, se lá no quadrinho existe uma boneca e aqui em cima uma lâmpada, você, de acordo com o que veio antes desse quadrinho e depois, você entenderá provavelmente que naquele momento a boneca teve uma ideia ou acendeu uma luz, entende? Tudo vai depender da contextualização e nessa contextualização você irá interpretar e dar seguimento ao entendimento de todo o seu texto. Quadrinhos do Bidu, quadrinhos do Floquinho, da Turma da Mônica, a maioria, tem muitos que quase nada tem de texto, até porque são cachorros, tanto o Bidu quanto o Floquinho. Então, nas histórias, nem sempre aparece falando, mas aparece no quadrinho a ação, algo que está observando, e daí você vai chegando à conclusão do quadrinho ao final. No caso do Floquinho, aparece assim, ele parado, algo como se ele estivesse pensando. No caso, porque o Floquinho ele é muito peludo, então, por ele ser peludo, fica difícil olhar a face para ver se tem algo que possa transmitir o que de repente poderia estar ele expressando. No caso do Bidu, já tem como estar sendo expresso, é mais fácil, entendido? Porque ele não tem a cara, a fuça, a face fechada de pelos, entendeu? Então, veja, e quando você tem, então a linguagem verbal é aquela que está escrita, a linguagem não verbal é aquela que possui somente imagens que você irá identificar. E veja, mesmo eu agora falando da linguagem, fazendo uma revisão, né, sobre a linguagem não verbal, analisa comigo, quando você olha para um quadro, tem uma linguagem não verbal. Cada um tem um ponto de vista com relação a uma imagem. Eu hoje não estou com o quadro dos meus cavalos aqui, vou mostrar para vocês um dia. Vou colocar para vocês a foto do quadro dos meus cavalos para você ter uma ideia. São 4 cavalos correndo na água, certo? 4 cores diferentes, sendo claro que um é marrom claro e o outro é marrom mais escuro. Tem o cinza, acho que tem o preto também, e os 4 estão correndo assim, como cavalos selvagens, estão libertos. A fuça, a narina, está assim como se estivesse cansado, mas feliz por estar correndo. Agora, tudo depende do ponto de vista. Eles estão felizes, ele apresentam liberdade, ele para vocês podem apresentar fuga. Eu vou colocar no material para vocês na plataforma foto, que eu tanto falo dos cavalos. Então, assim, para cada um terá uma visão. Quando você olha um quadro de um artista, cada um tem um ponto de vista sobre aquele quadro. Há quem ache feio, há quem não entenda nada, mas há quem o admire e consiga ver a essência daquilo que a pessoa que fez aquele quadro, que pintou aquele quadro, que montou uma escultura, queira passar, certo? Então isso depende muito da sensibilidade e da visão da pessoa, ok? Então essa é a linguagem
não verbal, porque não tem nada escrito. Agora, a linguagem híbrida é quando você tem o misto da linguagem escrita com a imagem. Imagem esta que pode estar apresentando um determinado significado. Nesse texto, que aqui tem o número 2, ele tem o significado. Está falando aqui no texto 2, para quem não está vendo, acho que dá para ver um pouquinho, né? Aqui ele está falando dos nordestinos. Aí você olha, não sei se dá para vocês terem uma ideia, aqui nesse texto aqui, tem uma criança barriguda, aqui tem ele com a mão para cima, aqui tem o chão todo picotado, todo gritado, né? Por causa da seca. Esse aqui tá como se estivesse pedindo ajuda, ajoelhado. Então, veja só, você vê, eu estou falando aquilo que parece ser, correto? E tem aqui também, veja aqui, o sertanejo é, antes de tudo, um agitador. Está escrito aqui. Então, veja só, eu tenho aqui uma imagem e nesta imagem eu tenho um significado. De acordo com a pergunta que vier aqui na questão 2, que é da UF, do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, não é difícil, não, fácil de fazer, tá? Caberá você somente interpretar, mas lembre-se sempre da linguagem mista, que está sempre presente em muitas provas, tá? Então vamos agora para o texto. Texto 2 e 3 é da UF. O sertanejo, texto 1. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo é o homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. No revés, o homem transfigura-se e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Euclides da Cunha, Texto de Os Sertões. O texto 2 é do Drummond com Ziraldo, o pipoqueiro da esquina. Eu mostrei para vocês aqui, ó, o texto 2 é esse aqui, onde eu tenho essa imagem aqui para vocês visualizarem, tá vendo? Acho que dá para ver, né? Tomara. Aí vem a pergunta: caracterize os efeitos de sentido que a intertextualidade do texto, aspectos verbais e não verbais, olha só, eu estava falando dos não verbais, né? Aqui embaixo é a linguagem híbrida, porque eu tenho toda a imagem, certo? O chão, o agradecimento, levantando as mãos, possivelmente fazendo um pedido. Se aqui mostra o chão todo gritado, todo quebrado, todo seco, porque não tem chuva por causa da seca, pode estar pedindo, né, que eles são muito religiosos, pedindo a Deus que chova. Então, veja, aí tem um menino aqui barrigudinho, porque, veja, infelizmente, essa é uma visão que é passado pela mídia, né, quando apresenta o povo nordestino, certo? Não verbais, caracteriza os efeitos do sentido, que é a intertextualidade do texto 2, aspectos verbais e não verbais, tem um texto, né? Apresenta com fragmentos dos sertões. Colocando aqui, no texto 2, essa resposta é muito grande. Então, veja só, a do PH é muito grande. Então, eu diminuí e eu já expliquei. Vocês podem e devem colocar com suas palavras, ok? Eu coloco de um jeito. Eu corto, acrescento, retiro, altero. Mas, se você chegar, vocês sabem que a língua portuguesa ela é subjetiva. Se você colocar a resposta exata sem colocar toda essa resposta, ela poderá estar certa. Dependerá do que você escreveu. Olha só, no texto 2, o sertanejo é ironicamente apresentado como agitador. Aqui está dizendo o sertanejo é, antes de tudo, um agitador. E termina com ponto de exclamação, né? Quando reivindica. É o aspecto não verbal. Né? O aspecto não verbal eu já coloquei, tem as marcas da seca no chão,
tem as mãos em desespero, que também podem ser mãos de agradecimento em algum momento, ou agradecimento não creio, né? Se o chão está gritado, está todo picotado, marcado, que não cai água, acredito que seja de solicitação, de pedido, né? O desespero, tem a criança lá largada, tem o outro lá ajoelhado com as mãos no chão. Então esses são exemplos da linguagem que aqui existem. Tem alguns eu coloquei no quadro, outros não, tá? Mas eu estou falando, vai que vocês escreveram, vocês são espertos, né? Que enfatiza, chama atenção, né? A ironia e resignifica o texto 1. Por que resignifica o texto 1? Vamos lá. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele é forte. O sertanejo é um ser forte. Veja, nós temos nossa vida de uma forma. Eles vivem de uma forma muito mais difícil e, graças a Deus, sobrevivem. Se você me perguntar até quando, também não sei até quando. Até quando? Mas eles sobrevivem, eles são fortes. Certo? Então, ele não é os sertanejos aqui colocado no texto de Euclides da Cunha, ele não é uma pessoinha fraca, ele é uma pessoa forte, ok? Ainda chama não tem, olha só, ele coloca em seguida, não tem o raquitismo exaustivo do mestiço do litoral. O litoral somos nós, né? A sua aparência, entretanto, aí começa a falar da aparência, correto? Aí vamos pra cá, coloquei ainda. A ironia faz uma crítica ao senso comum. Chamei a atenção em aula sobre senso comum. O senso comum é aquele genérico, é o que eu dei até o exemplo assim, é o que de repente o vizinho da esquerda acha, o feirante acha, o caixa acha, o que o motorista de aplicativo acha, ou seja, o que muitas pessoas acham. É aquilo que vocês não devem fazer praticamente uso na sua redação. Você tem que trabalhar agora a causa, consequência, citação e aprofundar seus conhecimentos, certo? Trabalhar com os argumentos de autoridade, o argumento sociocultural, que pega toda a interdisciplinaridade, que deixa a sua redação extremamente rica, certo? Então, veja bem, senso comum sobre os nordestinos. É como se dissesse os nordestinos são assim. Foi, de certa forma, fizeram uma caricatura de que eles são desta forma, né? Assim como se pensam também, se fosse o caso que não é, falar do carioca. O carioca é aquele cara que só gosta de praia, né? Assim que falam também, né? Certo? Então, essa foi a questão 2. Questão 3, ainda da UF. Observe a diferença de pontuação entre o sertanejo vírgula, antes de tudo, vírgula, um forte. Está no texto 1, de Euclides da Cunha. E o sertanejo é, antes de tudo, agitador, exclamação. Gente, isso é fácil. E comente os aspectos semânticos estilísticos na produção de sentido nessas duas frases. A partir do momento que aqui foi colocado, esse antes de tudo está encaixado entre vírgulas, está enfatizando. E foi para enfatizar. Eu coloquei aqui para vocês, na frase do texto 1, o emprego das vírgulas, ele está entre vírgulas, né, ou antes de tudo, ele enfatiza a circunstância de tempo, porque olha só, aquele tempo como se encontra. E assim destaca, entre outras, uma característica positiva, porque ele é forte. Chame a atenção, está na primeira linha do texto. Uma característica positiva do nordestino. Na frase 2, o emprego do ponto de exclamação confere um tom de denúncia, falando, é o agitador. Nem é, né? Ok? Fácil demais essa questão. A UF deu de presente. Questão 4, da Universidade Federal de Minas Gerais. Leia os trechos. São 2. Primeiro trecho. O primeiro trecho é de Tisvetan Todorov. É de Todorov. Pronto, é mais fácil, né? É Todorov. E o segundo é de Pero Vaz de Caminha. Olha que legal. Acho que eu gostei mais do Caminha. Vamos lá. Trecho 1. Colombo sabe perfeitamente que as ilhas já têm nome. De uma certa forma, nomes naturais. Mas em uma outra acepção do termo. As palavras dos outros, entretanto, não lhe interessam muito, e ele quer rebatizar os lugares em função do lugar que ocupam em sua descoberta, dar-lhes nomes justos.
A nomeação, além disso, equivale a tomar posse. Esse é o texto do Totoró. Texto 2. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos, e neste dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Pero Vaz de caminho. Aí ele coloca, veja bem, a linguagem é diferente, é claro, porque você tá, Pero Vaz de caminha, ó, vamos lá, tem muito tempo. O muito era a palavra muito, tem palavras aqui que vocês, a galera do terceiro ano, até mesmo segundo, a galera que está no ensino médio, que já está na literatura há algum tempo, sabe da linguagem rebuscada, de como era e como foi gradativamente sendo alterada, né? A evolução da língua portuguesa, correto? Então aqui, por exemplo, pegar aqui uma palavra que vocês falam, nós falamos muito, palavra coisa. No passado era chamada cousa. A palavra farmácia tinha o PH, que fazia o som de F, correto? Então tínhamos uma linguagem escrita de forma diferente, devido também à colonização, né? Muito provável, né? Claro que sim. Aí aqui ele pede, explicite, comparando os dois trechos, a relação existente entre os atos de nomear e tomar posse. Quando você pensa em nomear, você vai dar nome a algo, né? Ele designa, posso colocar que vai designar alguém a um cargo, você pode designar um cargo a alguém, você pode designar algo, assim como você pode tomar posse. Eu coloquei como resposta o seguinte, no texto 1, é utilizado para analisar o comportamento do colonizador. Aqui ele está falando da ideia de posse, por isso que eu coloquei assim. Ao se apoderar das terras que pertenciam a povos com culturas e linguagens diferentes. Sabemos disso, né? Ao substituir os nomes originais dados pelos aborígenes, a galera que morava antes, pelos nomes escolhidos pelos dominadores. Até hoje, se você parar para analisar, na mata, Amazônia, os índios lá tem determinados lugares que eles ainda mantêm os nomes antigos. Por quê? Eles estavam aqui, eles deram nome àquele lugar antes da chegada dos portugueses no Brasil, certo? Então, os nomes continuam, as culturas permanecem isoladas, né? Mas elas continuam. E quem chegou e tomou posses, trocou logo o nome, colocando o nome que achou que fosse melhor, certo? Literalmente tomou posse do lugar e mudou também o nome. Questão 5, agora a questão 5A. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Leia o seguinte texto. Se alguma dúvida paira ainda, temos dos últimos acontecimentos sobre o caráter e a natureza do Mercosul. A Copa Libertadores da América está aí para ajudar a dissipá-la. Mercosul e Copa Libertadores são duas instituições da América Latina. Atuam em ambientes diversos, cada qual com os próprios personagens e os próprios instrumentos, mas se unem na essência. Uma espelha e explica a outra. Os locutores chamam de espírito da Libertadores o conjunto de eventos que caracterizam o torneio. Eles dividem os times entre os que têm e os que não têm espírito de Libertadores, ou melhor, da Libertadores. Classificam as partidas mais tomadas pelo afã sanguinário dos contendores como típicas da Libertadores. E se animam com isso. Os jogadores os jogadores se estraçalham em campo, a plateia
o Lula, e os locutores entoam: é o espírito da Libertadores. O Mercosul é uma instituição de livre comércio que permite a seus membros impedir o livre comércio entre si por meio de medidas protecionistas. Quando as medidas protecionistas não bastam, inventam-se papéis necessários à circulação das mercadorias e bloqueia-se a passagem dos caminhões nas fronteiras. É o espírito do Mercosul, comemoraria o locutor. Se locutor houvesse, como há no futebol. Esse texto é do Roberto Toledo, está na revista Veja. Quando eu fiz a leitura pausada, é porque no texto está a palavra espírito, tanto da palavra Libertadores, cadê? Espírito da Libertadores, como no espírito do Mercosul, está separado por sílaba, tá? Espírito. Então é como se o locutor estivesse entonando aquilo devagarzinho. Então fica silabado para poder apresentar a entonação ao texto do locutor, ok? Aqui ele faz uma comparação, né? Da Mercosul, que você vê que é a parte que trabalha com o financeiro, ao ponto de até mesmo fechar as fronteiras, certo? São devido às medidas protecionistas assim colocadas, e ele faz uma alusão ali também com relação ao futebol, a Copa da Libertadores, e os dois são pertencentes à América Latina, aqui colocado. Porém, aqui vamos lá, será que é tudo igual? Até achei assim interessante, porque muita gente não gosta de falar de futebol, e ele aqui nesse texto, ele pegou a paixão pelo futebol e mexeu com a parte financeira. Há quem não goste e há quem não entenda. Então veja, para alguns, né, não para todos, que não gostam, que nem se ligam em futebol, o mínimo tem que ser sabido por vocês. Por quê? Se aparece uma questão dessa, essa daqui foi da Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. Se aparece uma questão dessa para vocês em prova, se você não tem nenhum conhecimento mínimo de futebol, como você irá entender? Mesmo que tenha aqui no texto, se você sabe só um tiquinho, já facilita. E você tem que ter o conhecimento também sobre o que é o Mercosul. Acredito que vocês saibam tudo, né? Tenho certeza disso. Quem não sabe vai buscar saber também, tenho certeza. Vamos para a primeira questão. 5A. Qual o principal argumento utilizado pelo autor para afirmar, comparando a natureza do Mercosul com o da Copa Libertadores? Uma explica a outra? Bem, eu coloquei que ele faz uma comparação, tá aqui. Faz uma comparação entre o espírito que norteia os participantes da Copa Libertadores e o da instituição de livre comércio da Mercosul. É o espírito da Mercosul, você tem a emoção com relação ao futebol. Porém, quando você está trabalhando com a segunda, você já não tem a emoção. Já começa por aí, não tem emoção. Tanto é que eu coloquei ali. Participantes da Copa Libertadores e os da Instituição de Livre Comércio Mercosul. Comparação, foi o que eu falei no início, né? O primeiro expressa emoções, ok. O segundo é a defesa dos interesses, tanto que eu falei o quê? Quando eles têm as suas medidas protecionistas, que se necessário for bloqueio, então fecha a fronteira e nada passa. Então, quando eu penso no segundo, eu coloquei para vocês o que é a defesa de interesses da circulação de mercadorias, que beneficiam apenas um dos parceiros do grupo, ou seja, eu quero que fique aqui e que o outro não tem. Então, nessa hora, é só meu. Correto aí? Certo, gente? Questão 5B. Pergunta 5B, a última. Qual é o efeito do sentido produzido pelos hífens? Acabei de falar durante a leitura. Pelos hífens e exclamações usados nas frases. É o espírito da Libertadores. E é o espírito do Mercosul. O uso do hífen, que coloquei aqui, ele imprime a sonoridade. É para enfatizar, né? As sílabas, coloquei isso
Quando você quer falar maravilhoso, você coloca silabado, até mesmo quando você está teclando com alguém, certo? Sonoridade enfática às sílabas. E as exclamações expressam o envolvimento de sentimentos e emoções. É gol, né? De sentimentos e emoções no momento da locução da frase. Galera, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha tirado dúvidas. Estou tentando fazer todas as questões com vocês que são discursivas. Dúvidas, já sabe, pelo WhatsApp ou por e-mail. Espero que estejam realizando as atividades. As respostas não precisam estar idênticas às minhas respostas, desde que você tenha conseguido atingir o objetivo de chegar à resposta principal, certo? Até a próxima!